Olá, eu sou o engenheiro William Maza e eu ensino Python para quem não sabe absolutamente nada, mas quer muito aprender. Bom, uma demanda recorrente aí dos alunos de Python são as aplicações práticas de Python. Para que serve? Como que a gente usa? Eu já fiz aí vários exemplos, se você está acompanhando, né, já fizemos aí o QR Code, o downloader de YouTube, como converter imagem em PDF, o gerador de senha, o separador do áudio e vídeo, o fatiador de e-mail. E hoje eu vou te ensinar como resolver uma equação do segundo grau, exatamente aquela que seu filho e sua filha trazem da matemática na oitava, no nono ano, e como é que eu faço o gráfico também para a gente poder ter certeza de que está fazendo corretamente uma equação do segundo grau. Então, só lembrando que a equação do segundo grau é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E eu vou testar uma equação, poderia ser qualquer uma, porque funciona para todos os casos, x ao quadrado mais 2x menos 3, e vou fazer o gráfico. A única mudança que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu já digitei o código antes, porque senão eu vou ficar 2 horas digitando o código e o vídeo vai ficar longo e você não vai assistir. Então eu já digitei tudo, agora eu vou explicar item a item, né? Então lembrando que uma equação do segundo grau, eu preciso informar os valores de A, B e C, que estão aqui exatamente aqui na minha equação, aqui em cima, como você já viu, né? Então eu vou apertar aqui o play, não tem nada demais, né? Eu pergunto para o usuário os valores de A, B, C, armazeno numa variável, então eu vou dizer o valor de A é 1, como nós estamos vendo ali na equação, o valor de B é 2 e o valor de C é menos 3. Então quando eu dou Enter aqui, foi tudo para a memória, deu verdinho, então quer dizer que todas as variáveis foram colocadas. E agora eu vou fazer o cálculo, né, na famosa fórmula de Bhaskara. Lembra disso ou não? Então lembra que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Então chamei a variável de delta e aí eu calculo as raízes reais, que é o x1 e o x2. Lembra, o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a e o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Você tem que tomar muito cuidado aqui, né, com esse monte de parênteses para você não fazer conta errada, para você não ter resultado errado. Tem que tomar muito cuidado na hora de digitar essas equações aqui, porque qualquer errinho vai dar um resultado totalmente diferente. Por exemplo, se você esquecer esse parênteses aqui, por exemplo, ele vai elevar o delta a 1 e vai dividir por 2, que não é o que a gente quer. Né? Para elevar o quadrado, tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 2. Então foi isso que eu fiz aqui. Então tem que tomar muito cuidado com cada parênteses que você abre para não dar problema. E aqui eu coloquei a impressão das respostas, porque na verdade x1 pode ser igual a x2, né? Lembra que se a parábola tocar o eixo x em um ponto só, essa vai ser a situação, então as raízes reais vão ser iguais e eu ponho a resposta. Mas em 90% dos casos, né, x1 vai ser diferente de x2 e eu vou simplesmente colocar os valores aqui. Olha, rapidamente as raízes reais são 1 e menos 3. Então, que beleza, né? Programinha aqui prontinho, feito para você poder saber quais são as raízes reais. E se eu quiser gerar o gráfico, o que eu tenho que fazer? Olha, eu criei uma lista vazia aqui que são os valores de x, uma outra com os valores de y, né, para poder fornecer essa informação para o Python me gerar o gráfico. Fiz uma interação aqui com o loop for, peguei de menos 10 a 10, né, indo de 1 em 1, vou adicionar esses valores de x dentro da minha lista de x e vou fazer o cálculo aqui, né, da minha equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, também tomando muito cuidado com esses parênteses, quando abre, quando fecha, para não dar rolo. E o resultado, que é o y, na verdade, eu vou adicionar nessa minha lista de valores de y e vou imprimir aqui só para você conhecer. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei os valores de x de menos 10 até 10, que é para poder ter bastante dado para plotar o gráfico. E eu calculei os valores de y através da equação do segundo grau, né, para isso que ela serve. E calculei aqui agora com essas duas listas em mãos, eu consigo informar o Python, né, importo aqui a famosa biblioteca matplotlib, pyplot, né, e chamo de PLT e começo a escrever aqui. Ó. Aqui eu coloquei o estilo que eu queria, no estilo do gráfico, Seaborn Dark Grid, que é um estilo de gráfico. Coloquei duas variáveis aqui para pegar os meus subplots.
alimentei os valores para poder fazer a plotagem dos valores de x, os valores de y e a espessura da linha do gráfico, coloquei um título, né, que é o gráfico da equação do segundo grau, coloquei um título no eixo x, coloquei um título no eixo y, chamei aqui o scatter para poder botar a cor da linha e o marcador para cada um dos pontos dos valores de x e y para ficar fácil da gente ver. Coloquei aqui o x-sticks, que é para você poder fazer a escala do eixo x de 1 em 1, de acordo com aquilo que eu desenhei em cima, e botei uns limites de x e y para poder deixar o gráfico dentro de um pedacinho limitado, e aí boto para exibir o gráfico. E alguns segundos depois está aqui o meu gráfico daquela equação. Claro que se eu mudar lá a equação, os valores de A, B, C vão ser totalmente diferentes aqui o gráfico, mas repara como eu tenho certeza que esse gráfico está certo. Aqui em cima a gente não viu que as raízes reais são 1 e menos 3? O que são as raízes reais? É quando cruza o eixo y, ou seja, quando a equação é igual a zero, quando o y é igual a zero, a gente consegue ter as raízes reais. E percebe que tem aqui, ó, no y igual a zero, eu tenho o menos 3 aqui e eu tenho o 1 aqui. Exatamente os pontos onde cruza o eixo y igual a zero, confirmando que o meu gráfico está correto. Bacana, né, pessoal? Agora, toda vez que seu filho ou sua filha vierem te perguntar e forem estudar, você pode pegar as raízes, as equações do segundo grau e conferir com esse programinha para ver se está tudo certo, para ver se eles estão fazendo certinho ou não. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Até o próximo vídeo.